Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da empresa WEG, uma queridinha de muitos dos investidores. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa em 5 grupos de indicadores, os de valuation, de endividamento, rentabilidade, eficiência e de crescimento. Então fica aí, vamos para a análise sem enrolação. Iniciando a análise fundamentalista da WEG de ticker WEGE3. O seu preço atual está em R$ 30,46 e o seu dividend yield está em 1,54%. A gente consegue notar aqui que ela teve nos últimos 12 meses uma desvalorização de aproximadamente 20%, mas a gente consegue ver aqui que no último mês ela teve um crescimento de 7,33%. Lembrando que essa análise é dividida em 5 grupos de indicadores, os de valuation, de endividamento, rentabilidade, eficiência e crescimento, e a gente vai começar com os indicadores de valuation, começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro produzido pela empresa. Ele indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje. E o ideal para esse indicador é que ele seja menor do que 15, para considerarmos ele barato. Mas a gente já consegue ver aqui que o indicador está bastante acima, mais do que o dobro do que o indicado para considerá-lo barato. Mas vamos dar uma olhadinha no seu gráfico de histórico, porque nem toda empresa segue essas referências. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico que normalmente até 2018 o indicador variava entre 35 e 20, e que de 2018 até 2020 houve um grande crescimento do indicador, sendo assim ela estaria ficando cada vez mais cara com relação aos seus lucros. Mas avaliando de 2020 para cá, houve uma grande queda de 67,90 para 36,10. Mas a gente consegue ver que ainda assim hoje ela está acima da sua média histórica, que é de 32,23. Então nesse momento sim ela está cara com relação aos seus lucros. Mas em anos anteriores ela já esteve mais cara. Mas é importante dizer que ela vai retornar para a gente em lucros o que a gente investiu nela em aproximadamente 36 anos se a gente mantiver os lucros atuais da empresa. Outro indicador importante de valuation é o P sobre VP, que indica pra gente uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. O ideal para considerarmos essa ação barata é que esse indicador P sobre VP seja menor do que 1,5, e nesse caso a gente já consegue ver aqui que ele está em 9,54, bastante acima. Então normalmente a gente já consideraria ele também caro com relação ao seu valor patrimonial. Uma informação importante sobre o P sobre VP é que esse indicador em 1 diria pra gente que o preço da ação está condizente com o valor patrimonial. Vamos dar uma olhadinha agora no seu gráfico. Assim como o indicador anterior, houve um grande crescimento até o ano de 2020, onde estava em 13,75. Desse período para cá, houve uma grande queda também para 9,54, sendo que assim como o indicador anterior, ele ainda está caro com relação ao seu valor patrimonial, sendo que ele está bastante acima do que a sua média histórica, que é de 6,41. Agora vamos para os indicadores de endividamento, começando com a dívida líquida sobre o EBITDA. Lembrando que EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3. Sendo assim, a empresa teria a possibilidade de pagar as suas dívidas utilizando o EBITDA inteiro em até 3 anos. Aqui nesse caso, o indicador está negativo, em menos 0,05. Esse indicador sendo negativo indica que a empresa está com mais dinheiro em caixa do que valor de dívida, que é muito bom. Isso naturalmente já indica pra gente que a empresa tem bastante controle sobre sua dívida. Vamos dar uma olhada então no seu histórico. No histórico, a gente só tem os dados de 2019 para cá, mas a gente consegue ver que naturalmente ela sempre teve um controle bastante grande da sua dívida, sendo que o indicador sempre foi negativo desde 2019, indicando que a empresa sempre teve mais dinheiro em caixa do que dívida. Aqui a gente consegue ver que desde 2019 a sua média histórica do indicador é de menos 0,43, que é espetacular. Mas uma coisa que a gente tem que ficar de olho é que o indicador vem crescendo nos últimos anos, então vamos avaliar os próximos anos para saber se esse indicador continua próximo de zero ou se ele tende a ter um endividamento cada vez maior. Mas até o momento está tudo controlado, está muito seguro. Outro indicador bastante importante para a gente de endividamento é a liquidez corrente. Ele indica para a gente se a empresa tem capacidade de pagar as suas dívidas de curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. Lembrando que ativos circulantes são os ativos atuais e a serem recebidos nos próximos 12 meses, e passivos circulantes são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 1, indicando que a empresa teria mais ativos circulantes do que passivos circulantes. E nesse momento a empresa está com uma liquidez corrente de 1,69, o que é bastante positivo, ou seja, ela tem 69% a mais de ativo circulante do que de passivo circulante. Ou seja, ela sim é uma empresa muito bem controlada com relação às suas dívidas. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui no seu histórico. Bom, assim como nós já tínhamos falado anteriormente, ela sim é uma empresa bastante controlada, sendo que ela nunca teve esse indicador menor do que 1. Mas a gente consegue ver aqui que a sua média histórica é de 2,22 e que hoje essa média não está sendo respeitada pelo indicador.
Ou seja, dessa maneira o indicador está um pouco pior do que os últimos anos. A gente consegue ver que o indicador vem decrescente desde 2019. Nada que nos deixe preocupado, mas a gente tem que ficar de olho com relação aos próximos anos. Agora iremos falar aqui dos indicadores de eficiência, começando com a margem EBIT, que é uma relação entre o EBIT da empresa e a sua receita líquida. Lembrando que o EBIT são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%, e nesse momento está em 15,77%, o que é muito bom, estando aproximadamente 50% a mais do que o ideal. Mas, como sempre, vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico histórico. Aqui a gente consegue perceber no gráfico que a sua margem de eficiência vem crescente nos últimos anos até 2021, que teve uma pequena queda até o momento atual, mas nada que seja preocupante também. Uma coisa bastante importante a vermos aqui é que o seu menor indicador foi 11,36%, que é acima de 10%. Ou seja, ela naturalmente tem um padrão de eficiência muito bom. E a gente consegue ver aqui também que hoje o indicador está acima da sua média histórica, o que é melhor ainda. Outro indicador bastante importante de eficiência é a margem líquida, que indica pra gente uma relação entre o lucro líquido da empresa e a receita inicial. Esse normalmente é um dos indicadores queridinhos dos analistas. O ideal dele também é que seja menor do que 10%, e hoje em 13,25% está muito bom. Mas vamos dar uma olhadinha no seu gráfico. Aqui, muito similar ao indicador anterior, a gente consegue ver crescimento até 2021 e uma pequena queda. Mas também, como o indicador anterior, ele está acima da sua média histórica, que é de 12,32%. A gente consegue ver aqui que o seu menor indicador foi em 2012, de 10,63%, o que também é acima do ideal para nós. Então, muito bom. A gente consegue ver aqui que realmente a eficiência da empresa é muito boa. Isso vindo do passado até hoje. O próximo indicador que falaremos é de rentabilidade, que é o ROI, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10% também, e hoje em 26,42% está com um ROI espetacular. Me arrisco a dizer que é um dos maiores do mercado, principalmente para uma empresa desse tamanho. Mas claro, como a gente sempre faz, vamos dar uma olhadinha no seu histórico. Então aqui no gráfico a gente consegue ver um crescimento desde 2017 até o momento atual, sendo que ele está hoje no seu máximo histórico, o que é muito positivo. Hoje o indicador em 26,42 está bastante acima da sua média histórica, que é de 18,85. Então a gente pode dizer que a empresa está no seu melhor momento com relação à sua rentabilidade, que é muito, muito bom mesmo. Outro ponto bastante importante que a gente consegue ver é que ele esteve sempre acima do indicador de 10%. Então aqui a gente pode ver que a rentabilidade da empresa é muito boa mesmo. A gente vai falar agora do seu dividend yield e do seu crescimento. Mas se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Para você demora somente um segundo, pra gente vale muito. Também não esqueça de acionar o sininho das notificações. Antes de continuar, vou deixar para vocês dois presentes aqui na descrição. O primeiro é um guia de análise das ações da Suno. Você vai aprender do início ao fim como analisar uma ação, e isso grátis. Então já vai aqui embaixo e pega o seu e-book. E o outro é um mini curso também grátis, ensinando você a montar uma carteira de renda passiva. Muito legal mesmo. São 3 horas de aula com os melhores analistas da Suno Research, a maior casa de análise do Brasil. Cara, tudo grátis. Vai aqui embaixo no link. Agora voltando para os indicadores. Aqui a gente pode ver que o dividend yield da VEG está em 1,54%. Que a gente já naturalmente sabe que não é um bom indicador. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 6%. E lembrando também que a média das ações de Bovespa gira em torno de 4%. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico do Dividend Yield. A gente consegue ver nesse gráfico que de 2020 até o momento atual ele teve um crescimento, passando de 0,57% para 1,55%. Porém, mesmo assim, ele ainda segue abaixo da sua média histórica, que é de 1,96%. E olha, essa média histórica não é muito boa. Então a gente pode considerar que ela não é uma boa pagadora de dividendos. E agora vamos para os indicadores de crescimento, começando com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos. Ele diz pra gente como está o crescimento das receitas. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%, e hoje ele está em 20,26%, o que é muito bom, mostrando que o seu crescimento nas suas receitas é muito positivo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico do histórico. Aqui no gráfico a gente já consegue ver um crescimento das receitas da empresa, o que é muito bom. Desde 2017, ele praticamente dobrou a sua porcentagem de crescimento de receita, que é espetacular.
Hoje ele está em 20,26% e a sua média histórica é de 13,68%. Então, está num momento muito positivo com relação às suas receitas. E agora vamos analisar o lucro líquido da empresa. O ideal dele é que ele seja sempre crescente e a gente consegue ver essa escadinha perfeita aqui. Mas claro que de 2019 até o momento atual, houve um grande crescimento dos lucros da empresa, o que é muito positivo. Então o que a gente tem que ver aqui é se esse lucro de 2022 será equivalente a esse crescimento que vem gradual ao longo dos anos. Se você chegou até aqui porque esse vídeo realmente está te ajudando, então deixe seu like e inscreva-se no canal. E se você não tem tempo para fazer as suas próprias análises, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Suno Research, a maior casa de análise do Brasil. E nesse link você vai entrar direto também para a assinatura de melhor custo-benefício da Suno, que é a assinatura Premium. Ela dá para você direito a 3 carteiras recomendadas, sendo uma de valor, uma de dividendos e uma de fundos imobiliários. Além disso, tem diversos relatórios sobre todas as ações e também o preço teto das ações. Fora isso, você pode ter ajuda de analista para tirar qualquer uma das suas dúvidas. Então vai lá, entra no link, pelo menos lê o prospecto, você vai gostar. Então é isso, pessoal, essa foi a análise da VEG. O que você achou? Deixa aqui embaixo pra gente a sua opinião e também deixa a próxima ação que você quer que nós façamos essa análise completa. Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima!